A informação exclusiva, só a gente, a Raíssa Simplício, trouxemos isso aí, que Fala aí. E o Flamengo vai usar uma frase também em solidariedade ao jogador no jogo contra o Cruzeiro. Linda a Todos camisa, linda. Com Vini Júnior, os patrocinadores do Flamengo, cedendo espaço na camisa de patrocinador para essa frase, para essa campanha. Todos com o Vini Júnior. Olha, se vendesse essa camisa... Meu querido, assista esse vídeo até o final. Até o finalzinho, não pula nada, pra você ficar por dentro de tudo de informação desse jogo. X9 vazou a escalação? Não vazou? Sampaoli pegou ele? Arrasca vai jogar? Não vai jogar? BH vai jogar? Não vai jogar? Pois é, vamos ver isso tudo aqui. Tem ESPN, tem paparazzo, tem treino do Flamengo, tá bem bacana o vídeo, vamos assistir, mas antes se inscreva no canal, aciona o sino, deixa seu like, deixa o like e assiste até o final, senão vai perder informação, beleza? Se inscreve, aciona o sino, deixa o like e vambora pro vídeo. Vamos falar sobre esse jogo, também trazendo um pouco desse curto período dos dois técnicos, né? O Flamengo com o Sampaoli, são 11 partidas, e aqui a gente mostra o Pepa com 10 jogos. São 5 vitórias do Flamengo com o Sampaoli, 3 empates, 3 derrotas, 55% de aproveitamento. O Cruzeiro tem 53, 5 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. E aí, o Cruzeiro dava aquela impressão de, tá dando uma embalada, e obviamente em casa, quando perde do Cuiabá, aí é aquela ducha fria de pretensões e talvez choque de realidade de sim, é esse time que vai oscilar. Isso. E um Flamengo que a gente fica, quando é que vai deixar de oscilar, mas que ainda oscila? A oscilação também, a gente precisa considerar e lembrar sempre, é própria dos trabalhos que se iniciam. E tá aí, mais ou menos, eles têm basicamente o mesmo tempo de convivência com os jogadores, os números mostram isso. E embora o Cruzeiro tenha dado um salto muito rápido com o Pepa, e a gente disse aqui, olha... Joga brasileiro. Talvez o campeonato do Cruzeiro não seja aquele que a gente imaginava que seria. Um campeonato de sofrimento, de certa angústia, de uma luta tremenda para garantir o objetivo de permanecer na Série A. O Cruzeiro fez algumas atuações que nos mostraram que talvez até o time poderia almejar mais do que isso, e eu acho que essa é a verdade, mas vai oscilar. A minha impressão é que o Cruzeiro vai ter um campeonato de, digamos, tranquilidade, mas vai oscilar. Vão acontecer ocasiões como essa derrota para o Cuiabá. Não estou dizendo que o Cruzeiro vai perder em casa para times inferiores a ele, não. Momentos como esse são próprios porque a gente nunca pode esquecer que os trabalhos estão no início. No caso do Flamengo é uma outra coisa, porque uma tremenda pressão também, e o Flamengo em nenhum momento nos deu a impressão de ter se acertado desde a chegada do Sampaoli. E a cada vez que ele fala, ele dá ele nos mostra uma série de dificuldades que ele está enfrentando para fazer o time finalmente jogar como ele gostaria. Tem sido objeto de muita conversa e muito debate, a escolha de jogadores, o momento físico, quando que o Flamengo vai finalmente oferecer ao seu treinador as condições para fazer o time jogar como ele quer. Até agora, a amostra é muito pequena. O jogo contra o Fluminense, pensando naquilo que o Sampaoli deseja, assim, como uma atuação completa, é claro que faltou a vitória naquele dia. Agora é se voltar a atenção para o Campeonato Brasileiro. Outro jogo interessante, mas, de novo, na hora de analisar o que aconteceu e o resultado, pouca gente vai lembrar que esses treinadores têm 10, 11 jogos no comando de cada uma das equipes. O que você acha que é real esperar para essas duas equipes no Brasileiro? A gente está num momento de oscilação, é difícil entender qual a margem de evolução de cada um, mas qual a faixa de cada um nesse Brasileiro? A mesma que você imaginava antes do começo ou já deu para mudar essa percepção? Pois é, vamos separar e vamos fazer um exercício que acho que dá para fazer. Se o trabalho do Pepa no Cruzeiro realmente engatar, a minha impressão é que o Cruzeiro faz um campeonato de primeira metade da tabela, acima da 10ª posição, não muito. Se o trabalho do Sampaoli engrenar, o Flamengo disputa o título. Essa é a impressão que eu tenho de cada um. Não dá para saber se os trabalhos vão engrenar. Esse é o ponto. Trazer para vocês desfalque confirmado, o meia de Arrascaeta está fora do duelo entre Flamengo e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro.
O Uruguai ainda se recupera de dores musculares e será preservado para os próximos compromissos. Além dele, Everton Ribeiro também não estará à disposição, fazendo com que o Flamengo fique sem seus 2 principais meias de criação, como o Angelim falou ontem, né? É complicado, né? Flamengo e Cruzeiro às 18h30 amanhã no Maracanã, né? Informação aí do Eric Faria. Também falando do Alan, visando administrar alguns gastos, o Flamengo tem o desejo de contratar o percentual dos direitos econômicos do volante Alan por um valor menor, mas o Atlético está irredutível, tá? O valor que prevaleceu durante as negociações foi de 9 milhões de euros, eram 8, mas eles querem 9, cerca de 48 milhões de reais, e é possível que... É porque o Flamengo, só explicando rapidinho, já vou seguir o vídeo, queria pagar 8 por parte dos direitos. O Galo não quer vender parte, quer vender tudo por 9. E boa parte dos 9 à vista. É basicamente isso. E desde que a quantia seja paga à vista, o jogador abrindo mão da sua porcentagem. Pensando em economizar na negociação, o Flamengo planejou deixar uma porcentagem dos direitos com o Atlético. No entanto, não tiveram uma resposta positiva, ou paga os 9 milhões de euros ou não tem negócio, ou vai ou racha. Tá? O Galo não possui pressa em vender Alan, visto que o jogador pode receber propostas da Europa no meio do ano. Informação aí também do Globo Esporte. Eu já vou trazer a nossa informação com relação ao Sampaoli. Eu só queria falar com vocês com relação ao Samir, né? Que o Samir aí pode ser um cria de volta. Além do Alan e do De La Cruz, o Flamengo mira a contratação do zagueiro Samir, revelado pelo Flamengo e atualmente no Tigres do México. Por sinal, o atleta possui aprovação do técnico Jorge Sampaoli e após se despedir do Mengão, Samir vestiu a camisa da Udinese, onde fez sucesso entre 2016 e 2021. Depois foi para o Watford, com poucas oportunidades se transferiu para o Tigres, onde está até o momento. Informação aí do Bruno Andrade, né? Com relação ao Samir, mas se eu não me engano teve um outro jornalista que trouxe essa informação do Samir aí também um pouco antes, né? A gente tinha dado crédito com relação ao Samir e Samir seria uma boa. Foi o... Mas não acho que vão trazer do Charla, o Beto do Charla Podcast, é verdade. E passar para vocês então que o Famalicão de Portugal exerceu a opção de compra e o zagueiro Otávio não é mais jogador do Flamengo. 2,7 milhões na cotação atual de reais somente, né? 500 mil euros, e comprou 70% dos direitos econômicos do jogador. Por sua vez, o Flamengo mantém 30% em negociação futura, do vínculo, na verdade, né? Dos direitos. O novo vínculo de Otávio, que estava emprestado pelo mais querido até o fim deste ano, será válido até 2028. Eu acho muito pouco. Otávio era um zagueiro da base do Flamengo que jogou contra o Palmeiras, naquele surto daquela doença que teve. Então, só teve aquela oportunidade, foi emprestado ao Famalicão de Portugal, agora o Famalicão está comprando ele por 2 milhões e 700 mil reais. O Flamengo mantém 10, 20% numa futura negociação. Pouco, acho um valor muito baixo por um jogador aí super promissor, né? Segundo o Eric Faria, o Arrascaeta é desfalque. Eu ainda acredito que ele possa entrar no decorrer do jogo contra o Cruzeiro. Será? E esteja à disposição no Fla-Flu, tá? Também passar para vocês agora a informação com relação ao Sampaoli, para na sequência a gente trazer aqui tudo o que aconteceu aqui na nossa chegada aos Estados Unidos, em Boston. A informação exclusiva. Só a gente, a Raíssa Simplício, trouxemos isso aí, que o lateral esquerdo, o Felipe Luiz, fez questão de explicar internamente a declaração que fez sobre a questão física do Flamengo e que nada foi para rebater Jorge Sampaoli, tá? Isso aí que falaram por aí não foi para rebater. Não há clima ruim internamente, o elenco está fechado com o treinador. Sampaoli, inclusive, já vê evolução em vários processos de jogo, mas que ainda há muito por melhorar. O grupo rubro-negro sabe que ainda está em processo de evolução física e tecnicamente, mas estão incomodados com a situação e vem trabalhando constantemente para evoluir. Sampaoli sabe que as coisas vão entrando nos trilhos e tem ainda contratações chegando. Então, gente, tem muita situação acontecendo. Óbvio que o Felipe Luiz poderia não ter deixado, ter dado... Não foi necessário, não era necessário dar aquela declaração, mas já que deu e que falou, explicou aí que internamente já está resolvido, então vamos torcer para tudo se ajeitar, e eu também confio sempre no Flamengo, numa reviravolta, as coisas vão acontecer, se Deus quiser. Falar aqui logo com relação ao Ian Couto, olha só,
o lateral direito, que pertence ao Manchester City, mas está emprestado ao Girona da Espanha, entrou na mira de outro clube brasileiro, o Corinthians. Quem está mirando um zagueiro do Flamengo. A negociação, no entanto, tende a ser bastante complicada, seja para o Flamengo ou para o Corinthians. Isso porque o brasileiro passará por uma avaliação com o técnico Pep Guardiola para saber se está nos planos do Manchester City ou não. Tá? Bom jogador. Além disso, o Grupo City, que recentemente comprou 90% da... Muito bom jogador, Ian Couto. Era do Curitiba, tá no Grupo City. Vamos ver, né? SAF do Bahia pode vetar a negociação por se tratarem de concorrentes diretos do clube no Campeonato Brasileiro. O Ian Couto foi um dos primeiros nomes sondados pelo Flamengo logo após a chegada do técnico Jorge Sampaoli. O lateral direito é cria da base do Curitiba e nesta temporada disputou 24 jogos, marcou um gol e concedeu 2 assistências, informação aí do GE. Com relação ao zagueiro Pablo, tá? O zagueiro entra na lista de transferências e o clube brasileiro demonstra interesse. Ele não vem tendo muitas oportunidades, é um dos jogadores que tem um salário mais alto aí no Flamengo também, né? E o Coluna do Fla trouxe aí que, visando enxugar a folha salarial, o Flamengo colocou o zagueiro na lista de possíveis transferências. Até tivemos alguns dos grandes jornalistas do futebol brasileiro comentando isso. O Pablo não entra em campo desde o dia 5 de abril e com isso estava ainda sob o comando do Vitor Pereira. Com isso deve ser negociado, tá? As negociações dele com o Corinthians estão em estágio inicial, porém uma negociação do zagueiro é vista como muito provável nos bastidores do Mengão. Como ele ainda não entrou em campo nesta edição do Campeonato Brasileiro, uma possível transferência para clubes nacionais fica ainda mais fácil. Então, até o Carlos Cereto, um abraço para o Cereto, me procurou para perguntar se tinha sentido isso. Eu tinha falado para ele, olha, realmente é um jogador que não está muito nos planos aí do Flamengo, né, para 2023. E O Pablo vai ser negociado, gente. Eu acho que isso é necessário. Não sei se vai ser com o Corinthians, mas vai ser negociado, porque já está escanteado há muito tempo, né? A gente pode ter a possibilidade de saída, sim. O Corinthians, se tiver interesse, pode levar o jogador. Com relação ao volante Hércules, a gente já trouxe aqui, né, que era um dos alvos do Flamengo no começo do ano, mas as negociações acabaram não caminhando. Já tem 6 jogos no Brasileiro, completando 7, não pode jogar por outra equipe, né? Achou realmente difícil. Com a chegada da janela de transferências de julho, voltou-se a especular um possível interesse do Flamengo, porém, conforme divulgado aí anteriormente pelas páginas Paparazzo Rubro-Negro, o jogador dificilmente irá se transferir para outro clube nacional no meio deste ano, tá? A fonte próxima do jogador reafirmou que até o momento nenhum contato do Flamengo foi feito pela contratação de Hércules em julho. Informação aí do nosso repórter Gabriel Orff. E o Flamengo vai usar uma frase também em solidariedade ao jogador no jogo contra o Cruzeiro. Linda a camisa, linda. Vini Júnior, os patrocinadores do Flamengo, cedendo espaço na camisa de patrocinador para essa frase, para essa campanha. Todos com o Vini Júnior. Olha, se vendesse essa camisa, ia vender. Olha a ideia, hein? Muito torcedor ia querer comprar e abraçar a causa também. Bom, Flamengo e Cruzeiro jogam então na rodada 8 do campeonato e a gente tem um encontro mais uma vez no futebol brasileiro, um jogo interessante, com 2 treinadores estrangeiros, Sampaoli de um lado, o Pepa do outro. No caso, dois treinadores que a gente pode dizer recém-chegados aqui ao nosso futebol. Nenhuma semana separa as estreias de Sampaoli e Pepa nos comandos de Flamengo e Cruzeiro, respectivamente. O português em 13 de abril. O argentino no dia 19. Mas o primeiro encontro só mesmo neste sábado, no Maracanã. Na tabela do Brasileiro estão iguais, 12 pontos para cada, mas as perspectivas são bem diferentes. Dos rubro-negros se esperava mais, muito mais. O que ainda se vê é caos e lesões ou problemas musculares, como o de Arrascaeta, que deve ser desfalque outra vez. É um Flamengo sob pressão, cobrado por intensidade e bom futebol. Ter mais intensidade no ataque, mais verticalidade, muito tempo de jogo. Eu penso que sim, o time está teniendo algunos problemas físicos.
em relação a intensidade que o time, o que eu penso que tem que jogar, tem reacciones de jugadores con fatiga, con merma de rendimiento, con lesión. Entonces, um processo. Eu quero muito mais. Vamos ver um pouquinho do treino do Mengão, rapaziada. Vamos ver aí na Flá TV. Tá aí o Sampaoli. Vamos ver se essa rapaziada correu. Vamos ver. Aí o Sampa 2. A gente sempre brincando com ele aí. Preparador físico do Flamengo. O pessoal fala que é doido, né? Tá aí o Rogério Maia. Esse é o novo preparador de goleiros do Flamengo. O Flamengo contratou do Atlético. Tá dando uma geral no Santos lá pra ver se arruma, porque tá complicado. Mas o titular do jogo de hoje é esse aí, tá? Titular é ele. Já a gente vai falar sobre essa questão de escalação. Vazou, não vazou, pegaram o X9, enfim. Vamos ver isso aí. Tá aí o Santos. Solta essa bola não, hein? Caso se soltar a bola, tem que pagar 10 flexão, né? O preparador de goleiro do Flamengo falou ali, soltou a bola 10, soltou mais 20, 30 e só vai subindo. Vai ficar com o braço, o Santos, do tamanho do braço do Hulk. Né? Porque ele solta de bola no jogo, no treino também, é porque eles não vão filmar, né? É porque ele, olha lá, soltou. Aí o Hugão, ó, faz tempo que o Hugo não joga, né? Mas também, né? Entra, o Hugo é assim, ele faz um jogo espetacular... Daí do nada ele joga mal pra cacete. Aí também fica complicado. Daí o Matheus Cunha não tem nada a dizer ainda, né? Vamos esperar, vamos aguardar. Nenhum gol ainda foi culpa dele. Esse gol contra o Nublense, ele ainda encosta na bola ali, né? Não teve culpa nenhuma, né? A culpa foi completamente da defesa. E o Flamengo tá pra renovar o contrato com ele, tá? Ele que só tinha contrato até o final da temporada. Ou até chute o cara dá, né? O Flamengo vai renovar o contrato com o Matheus Cunha até dezembro de 2025. Informação do Fred Gomes, do Globoesporte.com. Informação bem relevante, tá? Tá aí os goleiros, né? Treinando. Dá-lhe um pancadão aí, Matheus. Vê se o Santos vai soltar. Santos, dá-lhe um pancadão pro Matheus. Olha lá, tá vendo? É assim. E o preparador só fica lá, ó. Tranco, tô brincando, né? O cara trabalha pra caramba. É apenas uma brincadeira, né, rapaziada? Não vamos levar isso aqui. Tá aí os jogadores. Gabigol, Davi Luiz, Gerson. Cadê o De Arrascaeta? De Arrascaeta tá aqui? Bruno Henrique também não tá aí não, hein? Nem De Arrascaeta, nem BH. Tá aí o Gerson. Tá vendo aí, ó? Pelo vídeo da Flá TV, você já pesca que o cara não deve jogar. Ah, não. Tá aí, ó. Opa, esperança, hein? Tivemos, mas ele na primeira atividade não tava ali não, agora ele tá aí, então temos uma esperança do De Arrascaeta, pelo menos, pô, bota o cara no banco, velho, entra ali, de repente, pô, não deu ruim, tá 0-0, bota o homem aí com a perna só, pra dar uma assistência, pra ele cair no chão com a perna só. Tá aí, gente, os últimos confrontos Flamengo e Cruzeiro, Brasileirão 2018 1-0, Libertadores 2018 1-0, Brasileiro 2018 2-0, 3-1, 19, 2-1. Então a sequência de 5 jogos seguidos vencendo o Cruzeiro, hein? Vamos torcer para que o Flamengo vença de novo a equipe do Cruzeiro aí no campeonato, até para ultrapassar o Cruzeiro, e vai ter Palmeiras e Galo, né? O que possibilita o Flamengo avançar ainda mais na tabela de classificação. Então realmente é uma partida muito importante para o nosso Flamengo. Tá aqui, hein, galera, ó, formação do GE, moiou de vez pro X9. Moiou. Tá aqui, ó. Escalação do Flamengo. Sampaoli não monta time e definirá a escalação da formação, da escalação na preleção. O que é preleção? No vestiário. Quando ele estiver falando uma das últimas palavras para os atletas antes de entrarem no campo, ele vai informar. Usando até uma tática antiga do Vitor Pereira, né? Justamente para não vazar essa informação, né? Então meio que ele deu um checkmate no X9 o Sampaoli. O que eu recebi de informação, o Coluna do Flamengo até publicou, é que o Vidal não deve ser titular. Parece que ele perdeu, finalmente, né? Perdeu a paciência com o Vidal e o Vidal deve ficar no banco de reserva. Finalmente, mas também demorou muito, né? Vou torcer também
pra ser verdade essa situação aí, tá, gente? Depois do jogo tem pós-jogo aqui no canal, então fica atento, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, amassa o like, tamo juntão, saudações rubro-negras.